Boa noite, pessoal. Deixar as pessoas ir entrando. Como vocês estão? Gente, hoje é a minha primeira live aqui no Instagram. Tô com bastante expectativa, bem animada pra isso. Já peguem o chimarrão de vocês, peguem o cafezinho. Vamos bater um papo bem legal, gente. Vamos esperar, mas o pessoal já tá entrando aqui. Gente, hoje eu tenho uma convidada super especial. Nós vamos falar sobre autoestima. Daqui a pouquinho já convido a Lisa. Tô chamando a Lisa aqui. Convidando a Lisa. Boa noite, pessoal que tá chegando. Convidar a Lisa. Já peguem o chimarrão de vocês, o cafezinho. Vamos bater um papo bem legal. Esperar a Lisa, como é que... como é a minha primeira live, tem coisas ali que a gente vai aprendendo durante a live, né? Como conectar, como... Deixa eu ver a Lisa. Deixa eu ver, convidei a Lisa. Deixa eu ver. Tá. Acho que eu aceitei. Gente, me perdoe, às vezes a gente tem uns probleminhas que tá bem. Certo. Pronto? Oi, Lisa, pronto. Deixa eu reduzir a luz aqui um pouquinho. Tranquilo. Lisa, até que a gente aprende, né? Com as coisinhas aqui da live. Aí. Tá ótimo. Aham. Meu Deus, já tô com Tudo tem meus uma filhos. primeira vez, né? Primeira vez, guria. Meu Deus do céu. Expectativa a mil, coração a mil também. Faz Verdade, parte, né? verdade. Nossa primeira Faz, live. Que coisa boa, né, Lisa? A gente verdade. enfrentar isso juntas. Tá com o Shima ali, eu disse pro pessoal pegando o Shima, café, pra gente bater um papo bem legal. É um assunto Sim, que. e outra coisa eu queria dizer que pode ser que o meu som tá meio baixo e tem uma linha aqui, mas é por causa do meu celular, eu não consegui fazer com outro e aí vai ter Capaz. que ser assim mesmo. Não, não tem problema. O mais importante é a tua presença, né? Esses detalhezinhos, isso não tem problema, né? Então, Bem tranquilo. E aí, Lisa? E aí, pessoal, como é que vocês estão? E a Lisa, como é que tu tem passado? bem, apesar da pandemia, né, que tá perigoso, tá essa loucura, tá tudo bem. E eu tava bem ansiosa pra começar essa live. Ai, eu também, meu Deus do céu. E como? Ai, Hoje eu vou abrir o coração aqui com sim. vocês. Ai, que A bom. gente vai bater um papo muito bom. Sim, é muito bom. Autoestima, né? As pessoas falam realmente tanto de autoestima. Hoje vamos descobrir o que que é. Mas às vezes sai tão batido, só que é um assunto tão importante, né, Lisa, que às vezes pode mudar tanto a vida das pessoas, né? E aí é tão legal, né, a gente falar sobre isso, trocar experiências, né? Verdade. Como isso é bom, né? Então tá. Gente, então antes da gente começar mesmo a falar o que realmente é autoestima, né? Eu acho importante a gente falar um pouquinho da gente, né, Lisa? Onde a gente se conheceu, porque a gente decidiu fazer essa live juntas, né? Bom, nós moramos por um bom tempo na mesma cidade, né? Dali que a gente se conheceu, né, Lisa? Em alguns encontros, algumas festas, enfim, né? E também, né, nós fomos, a Lisa é na atual corte das soberanas, eu fui um ano antes, né?
Só para explicar, talvez algumas pessoas não sabem o que é corte do município, né? O município, ele seleciona, escolhe, enfim, 3 meninas para representar um município, né? E que vão representando nas cidades, nas festas, na feira, né? Olha que legal, né, Lisa? E a Lisa, nossa atual princesa, então, do município hoje. Bacana, fico muito feliz. Viu, Lisa? É uma experiência muito boa, muito válida, né? A gente aprende muita coisa, conhecendo lugares diferentes, tendo que aprender a falar em público, que às vezes a gente tem um pouco de medo, né? Também relacionado à autoestima, porque a gente Muito, aprende, total. nossa, tem cursos, é muito legal, né? E a gente se conhece mesmo há muito tempo, até nem lembro o dia que foi, porque faz tempo, Muito tempo, muito bastante tempo. tempo. Sim, a É, gente, e como a cidade é um pouco menor também, às vezes nos eventos a gente se encontra e, né, antes da é. pandemia, pelo menos, né, e os eventos do município eu acho bem legal. E total, esses eventos É, ali, pô, pode falar. eu queria falar, né, pro pessoal que a gente tem o título da live que é Papeando com as Marias, mas eu acho que pouca gente sabe que eu tenho Maria no meu nome. É lindo, É por uma coisa que sinal. eu não. Nas minhas redes, eu não tenho muito, né? Porque eu abrevi, porque meu nome é bem comprido, e aí eu boto só Lisa Oliveira. Mas meu nome é Sim. Lisa Maria Veiga de Oliveira. Que nem tu é Maria Tereza, né? Maria Tereza, sim, as Marias, nome lindo, por sinal, né, Lisa? Podia usar mais o Lisa Maria. Eu acho É lindo, né? verdade. Eu acho lindo, tô suspeita a falar também, né? Bom, É também verdade. a gente também aborda temas parecidos nas redes sociais, né, Lisa? Eu abordo mais temas, né, da inteligência emocional, da saúde emocional. E a Lisa, ela também aborda temas parecidos, né, como auto-perdão, autoestima, aceitação, autoimagem, né, bem importante, né? E porque eu acho importante compartilhar esse sentimento com as pessoas, né? As pessoas se identificam às vezes. E aí, por isso, achei tão importante te convidar, Lisa, para fazer essa primeira live comigo, para a gente trocar essas ideias, né? Realmente falar, abrir o coração, né? Dizer o que a gente, como a gente vê, o que a gente sente. E às vezes, com uma palavrinha, né, a gente já pode ajudar alguém. Isso eu acho tão especial, né? É. Aham, muito importante isso. E eu também no meu Instagram, às vezes eu posto coisas de maquiagem, às vezes é uns textos reflexivos para te ficar pensando assim nas tuas ações do dia a dia. É muito interessante como a rede social ela nos permite esse contato, né? Porque se não fosse pelo Instagram, provavelmente eu não ia estar falando sobre isso. Eu acho que o Instagram ele abriu muitas portas pra gente, até pra ti, né? Muito, muito, total. Sim, o E assim, Instagram. eu acho legal que, tipo assim, eu queria dizer primeiro que a gente não tá falando aqui sobre achismos, né? Não é uma coisa que Não, a gente acha que é. Não. não. A Maria, ela é estudante de psicologia, né? Tá, Isso. acho que tá quase se formando, né? É, falta um pouquinho ainda. E eu, assim, eu tive muitas experiências, eu pesquiso muito sobre isso. Então, não são achismos, não é o que a gente pensa que possa ser, né? É o que realmente a gente estudou, que a gente vai atrás e a gente sabe que é. Exatamente. A gente também pesquisou bastante para a live, além de tudo isso, né, Elisa? Então, bem lembrado, né? Não são achismos realmente, são coisas que a gente pesquisou bastante, né? A gente já tem conhecimento sobre, né? Bem tranquilo. Então, tá. Então, vamos lá, o que é autoestima? Bom, sabe que para psicologia, a autoestima, né, já vem de autoestimar-se, né, que é uma avaliação subjetiva que uma pessoa ela faz de si mesma, sendo positiva ou negativa em algum certo grau, né? Ela envolve tanto crenças autossignificantes. Normalmente as pessoas pensam, eu sou competente ou incompetente, né? Eu sou querido ou eu sou odiado, né? Aqueles extremos, né? Então, essas emoções, né, autossignificantes, elas estão também muito associadas com orgulho, vergonha, né? Como cada um vê a si mesmo.
E nesses pensamentos, né, normalmente tem ou confiança ou insegurança, né? Normalmente é isso que é a autoestima. Então, é um valor que cada pessoa atribui a si próprio, né, de forma com uma avaliação dela mesma, física e mental, né? E além da questão também de aceitação, né, Lisa, logo a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso, a aceitação que reflete nas nossas atitudes diárias e, né, e do equilíbrio emocional. Então, a gente percebe que as pessoas também, cada vez mais, né, Lisa, eu acho isso grave, e elas estão tendo, muitas pessoas estão tendo transtornos de imagem, de personalidade, de identificação, porque as pessoas, elas não sabem de verdade quem elas são, né? Elas não fazem aquela pergunta, né? Tá, mas espera, quem eu sou de verdade? Né? Quem é a Lisa de verdade? Quem é a Maria Tereza de verdade? Né? De onde eu vim? Qual é a minha história? Né? O que eu quero para minha vida? Onde eu quero chegar? Então, as pessoas falam de si mesmas, mas elas não pensam que muitas vezes elas realmente pensam isso delas mesmas ou elas estão só repetindo o que outras pessoas estão falando delas, né? E isso muitas vezes pode prejudicar as pessoas, né? Causando esses transtornos de imagem, a pessoa não se gosta, a pessoa porque ela fica ouvindo os outros, não olhando para dentro, né? Então, essas crenças, né, que as pessoas têm de não atingirem um ideal de beleza, né? Não atingirem os padrões que a sociedade impõe. Que padrões são esses, né? Por exemplo, ter um padrão específico de corpo, um padrão específico de unhas, as unhas precisam estar perfeitas sempre, sem imperfeições, né? Nem tenho elas pintadas agora, né? Então, e olha que é sexta-feira, fim de semana, né? Então, né, enfim, é esse ideal que a gente tem que se sentir bem, né? Então, e também, acho importante dizer que cada época também, enquanto que os anos vão passando, esse ideal de beleza também vai mudando, né? Porque alguns anos atrás, por exemplo, o ideal de beleza era a Marilyn Monroe. Muitos anos atrás, né? E ela foi considerada o padrão de beleza de uma das mulheres mais lindas da época, né? E era de fato muito linda a Marilyn Monroe, né? Hoje, para nós, por exemplo, o ideal de beleza, que foi considerada a mulher mais linda de todas, é a Gisele Bündchen, né? Que é alta, magra, loira, né? E até para hoje, para nós, né? A Marilyn Monroe até seria considerada acima do peso, né? Do nosso suposto ideal que a sociedade coloca, né? Para ver que os padrões de beleza vão mudando. Naquela época, ela era o ideal de beleza. Talvez as pessoas magrinhas naquela época não se sentissem talvez tão bonitas ou adequadas porque elas se comparavam, né? Pensavam, poxa vida, né? Hoje talvez é o contrário. As pessoas também que olham para Gisele pensam, nossa, eu sou tão diferente, né? Então ficam se comparando e isso causa muito sofrimento, né? Porque ela é o ideal. E realmente, assim, a Gisele é muito linda, a Gisele Bündchen, né? Só que, e também sem julgamento nem nada, né? Nenhum tipo de beleza, nem de corpo, nada. Só que a comparação pode causar muito sofrimento. E é isso que a gente traz aqui, né? Também, né, a questão das redes sociais, né? Eu acho importante trazer que com o desenvolvimento cada vez mais das tecnologias, né? Como antes falou do Instagram, né? Se não fosse o Insta, a gente não conseguiria postar os nossos vídeos, né? Passar o recado, compartilhar, fazer as lives, né? Que também é tão importante, tem uma grande importância, né? Só que com o desenvolvimento das redes sociais, onde se vive tudo, mas muitas vezes, ao mesmo tempo, as pessoas não acabam vivendo nada profundamente, né? E também nas redes sociais é muito fácil as pessoas fazerem Photoshop, colocarem filtros nas fotos, né? Volte e meia a gente posta uns filtros ali, ou nos vídeos, ou nas fotos para nos ajudar, a gente não tá tão, né? E é bom, né? Só que esses filtros, eles existem.
né? E as comparações são feitas às vezes ali, né? E aí, dando uma impressão de perfeição dessas pessoas, quando na verdade muitas vezes é Photoshop, é filtro, é tantas outras coisas, né? E como essa comparação de vidas pode ser prejudicial para a saúde, né? Quando as pessoas elas se comparam com aquelas que estão lindas, estão em outros países, estão postando foto o tempo todo, e essas pessoas que estão em todos os lugares, né? E que as pessoas se comparam pensando que a sua vida pode ser um fracasso, né? Pensam que sua vida pode ser um fracasso, que não tem nada de bom. E quando, na verdade, a vida pode ser tanto ou até mais felizes daqueles que estão o tempo todos ativos, né? Na verdade, a gente não sabe, a gente não tem como dizer. Não tem como, não tem o que é a felicidade, o que é, não tem como a gente saber, né? Mas não quer dizer que aquelas pessoas são mais felizes, estão mais satisfeitas com a vida do que nós, né? E ainda mais na pandemia, né? Eu estava conversando com o André ali, que as pessoas, elas postam agora mesmo na pandemia, as pessoas estão direto postando ainda fotos de viagens, né? Então, na verdade, estão na pandemia, estão em casa e estão postando fotos de outros países, fotos, né? Que provavelmente isso seria de anos atrás. Né? E aí tem essa possibilidade do Insta também, ou das redes sociais. Mas mesmo assim a gente não deixa de se comparar, né? Poxa vida, tô aqui, tô no TED, tô não sei o quê. E essa pessoa tá lá viajando, olha onde ela foi, né? Então, como a gente pensa? Claro, aqui só para lembrar, nem julgamento está sendo feito aqui, nem com estilo de corpo, nem com pessoas que viajam, nem com pessoas que postam fotos, nem vídeos, nada, 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 que não tem julgamento nenhum. A gente só está trazendo alguns fatos, normalmente que as pessoas se comparam, as pessoas, né, são feitas essas perguntas e normalmente as pessoas causam bastante sofrimento e como isso pode mudar, às vezes, a perspectiva. Então, a gente só traz essa questão, mas não é. Não, a gente não está fazendo. Não está julgando essas pessoas que fazem esse tipo de coisas, né? Só para deixar bem claro, né? Então, Lisa, talvez eu vejo que tu postou, eu vejo os teus vídeos, acho muito legal, né? Talvez tu quer falar um pouquinho para nós sobre esse teu processo de aceitação e os conteúdos que tu vem trazendo aqui no Instagram, né? Se tu se sentir à vontade para trazer para nós um pouquinho sobre isso. Sim, pois é. A comparação, ela acaba com muito da nossa autoestima, né? A gente vê assim como o Instagram está ajudando a gente a passar essa mensagem para as pessoas, ele também faz com que muitas pessoas tenham os transtornos de imagem, transtornos alimentares ocasionados por eles, né? E assim, eu vou abrir meu coração agora. Ah, né? Por favor. Então, assim como todas as mulheres, eu acredito que todas as mulheres do mundo, eu duvido que não tenha uma mulher que não tenha sido criada para estar num padrão. Assim, eu vou falar a minha vivência, tá? Minha experiência e como que se deu esse processo de aceitação, de autoestima, né? Porque a autoestima ela é uma construção diária. A gente precisa estar alimentando todos os dias, porque senão ela não mantém. E assim, diariamente, desde pequena, assim, eu via na TV, em revistas, agora em rede social, né? Mulheres bonitonas e magras e peitudas e todas escultural. Só que muitas vezes não era real, assim. Elas podiam ser até... Podem ser bonitas, lindas, todos somos lindos do jeito que somos, né? Mas tinha muita edição, tem muita edição nas fotos e a gente fica se comparando, né? E desde pequena a gente vê isso, a gente cresce com isso, né? E eu, além dessas coisas, eu tive muitas pessoas que me diziam assim: Nossa, mas tu é tão bonita de rosto, por que tu não faz uma dieta e emagrece? A gente passa por Pessoas essas não coisas. perdoam, né? Ou eu já vi pessoas que são muito magrinhas, né? E falam, nossa, por que tu não engorda? Tu é tão bonita.
sabe? E eu acho assim, a gente nunca é o suficiente. Para a sociedade, a gente nunca é o suficiente. Porque se tu é muito magra, tu tá muito magra. Se tu é muito gorda, tu tá muito gorda. Tu não consegue achar um equilíbrio, porque o negócio da sociedade é ganhar dinheiro em cima disso. Em cima da nossa frustração com o nosso corpo, né? Exato. E a falta de autoestima, ela vem de outras maneiras também. A ideia de que eu sou inferior, de que eu não consigo fazer as coisas, né? Por muitos anos eu pensei isso. Às vezes a gente pensa ainda, porque não é uma coisa que vai ser para sempre, assim, um estado de que, ai, nossa, eu consigo tudo. Esse pensamento ele não é para sempre, ele é altos e baixos, né? É. E quando eu era pequena, eu era gordinha. Sempre fui gordinha, assim, bochechudinha. Ah, eu também era gordinha. Cara, como criança, assim, a gente não vê maldade nenhuma nisso. Só que os adultos veem. E eles falam, eu ouvi de pessoas que eu tava muito gordinha quando eu era criança, sabe? Tipo, nossa, tem que emagrecer, tem que se cuidar. Mas eu tava uma criança saudável, sabe? Eu nem tava pensando nisso. Isso ia me frustrando, porque eu via as minhas amiguinhas lá correndo, magrinhas, miudinhas, e eu era mais alta e mais gordinha. Hoje eu já não sou tão alta também, né? Na época Também cresceu rápido. Cresce rápido e aí fica, né? eu me sentia mal, sabe? Porque eu pensava, poxa, todas são, né, magrinhas, conseguem correr e fazer muitas coisas e eu não. Eu fazia, mas no meu tempo, né? Sim. E aí eu ouvia que eu tinha que emagrecer e tal. E aquilo foi criando um padrão de pensamento, porque na infância a gente tem isso, né? A gente vai criando o nosso padrão de pensamento. Sim, a gente tá se desenvolvendo, né? É, isso. E aí, com isso, eu comecei a pensar que eu era inferior, porque eu não conseguia fazer todas as coisas que elas faziam. E aí começou a entrar na minha cabeça isso, né? Aí tinha a roupa, né? Eu acho engraçado que eu era uma criança gordinha, mas eu adorava usar roupa que ficava bem com a barriga aparecendo, não tava nem aí. Em autoestima, viu? E daí falavam, né, tipo, Lisa, tu tem que usar uma roupa que cobre essa barriga é grande. E eu, tipo, né, é uma criança. Sim. Daí até tem fotos, eu dou risada, desse que minha mãe até dizia, tipo, não por ela achar, mas porque talvez outras pessoas fossem falar e ela não queria que eu me sentisse mal. Porque isso eu não posso me queixar dos meus pais, sabe? Sim. Eles sempre, apesar de eu sofrer bullying, eu sofri muito bullying por ser gordinha quando era criança. Até hoje eu sofro, né? Mas hoje eu aprendi a lidar, né? Sim, que bom, né, Lisa? E aí os meus pais, eles sempre me apoiaram muito em relação a isso. Eles sempre me disseram, olha, tu é bonita do jeito que tu é. E o outro não gostou, o problema deles. Claro. Só que aí eu, claro, né? Nossa, eu ficava muito triste, chorava horrores. E aí eles me diziam que eu era pra me acalmar porque eu era bonita. E ia lá outra pessoa e falava que não. E tipo assim, sempre assim, na adolescência a mesma coisa. E teve uma época que eu acabei desenvolvendo ansiedade, eu desenvolvi depressão, transtorno alimentar, porque eu queria me encaixar no padrão, sabe? Eu queria continuar sendo. Eu queria ser vista, né? Como uma pessoa bonita e tal. E na época eu lia muito, assim, eu escrevia, até eu participei de um concurso do estado, eu passei, né, escrevia muito bem. E eu parei, eu fui parando, porque a ansiedade, a depressão, por causa desse padrão de pensamento que foi criado pela baixa autoestima, foram tomando conta, sabe? Sim. E teve coisas bem tristes, assim, que aconteceram. Eu já tentei até suicídio na minha adolescência. Porque eu não aguentava mais essa pressão estética. Eu queria ser magra e, tipo assim, me diziam, tu tem que emagrecer, tu tem que pra te ser bonita. Só que o meu biotipo não é esse. O meu biotipo não é de uma pessoa magrinha, sabe? Eu posso até tentar, mas eu não vou conseguir. Sim. Aí eu desenvolvi os transtornos, né? Só que assim, foi só pra ferrar com a minha saúde. Claro. Porque eu não conseguia, eu fui muito mais magra do que eu tô hoje, só que eu não lembro disso como uma coisa boa. Porque eu acabei, assim, ó, eu fiquei internada, eu sempre falo aqui, teve um ano
que eu fiquei, assim, 4 vezes no ano internada, sabe? No hospital, porque eu ficava doente, minha imunidade baixava, porque eu vomitava muito, porque eu não comia direito, fazia exercícios demais, assim, eu era viciada, porque eu não queria engordar. Então, era Uhum. bem preocupante. E isso acontece muito com muitas mulheres, porque elas querem se encaixar no padrão, porque elas acham que a autoestima dela só vai ser boa quando ela for magra, quando ela for gostosona, quando ela botar uns peitão, sabe? E Judiaria, tem né, muito Lisa? preconceito. E eu não digo só de pessoas gordinhas, porque eu conheço meninas que sofrem muito porque são magrinhas e dizem que elas têm que aumentar de peso. Sabe? A gente Uhum. nunca é o suficiente. Não. E isso é bem triste, assim. O que eu queria dizer também é que eu fiz 3 anos de terapia. E esses 3 anos foi assim, ó, nossa, melhor coisa. Eu aprendi muito com isso, sabe? Eu fui aprendendo a desenvolver a inteligência emocional, que tu fala bastante, Fala, fala. Que bom. porque a gente aprende a conhecer os nossos limites, né? Sim. A gente vai vendo até onde a gente pode ir, a gente se questiona mais. Ah, por que eu tô pensando isso? Eu realmente quero isso pra mim? Ou é porque o outro falou? E aí a terapia ajudou muito nisso. Hoje até não tô fazendo mais, né? Mas eu recomendo assim, ó, de verdade. Tipo, tu não precisa ter um transtorno pra te buscar ajuda, né? Tu Não. pode simplesmente pra te saber lidar com as emoções. Às vezes a gente acha que a gente é 100%, mas ninguém é perfeito. Todo mundo tem Não. os seus defeitos. E a gente tem que aprender a ter inteligência emocional pra gente conseguir manter a nossa autoestima boa. Não digo Tá. elevada, eu me amo, eu sou maravilhosa, não só isso. Total. Mas lidar com as situações e não acabar gerando muito mais frustração do que o normal, sabe? Sim. Eu aprendi assim, ó, que não importa o que eu. A minha aparência, não importa o que eu tô vestindo, o meu corpo, o jeito que é, o que importa é a minha saúde física, a minha saúde mental, e eu me perdoo por isso. Isso que é o mais importante, é a gente se perdoar pelo que acontece com a gente. Sim. Total, Lisa. Que história bonita, viu, Lisa? Muito bonita mesmo. Claro, tem bastante sofrimento ali. As pessoas realmente, assim, muitas vezes elas não perdoam, né? Na fase da infância, as crianças elas estão se desenvolvendo. E como para a criança tudo é novo, essas coisas, os bullying, né? Essas palavras, essas críticas feitas, como a gente lembra e a gente leva depois para a adolescência, para a vida adulta. Isso é muito forte para todas as pessoas, né? As pessoas acabam fazendo isso, eu não sei, sabe, Lisa? Se as pessoas pensam que elas estão ajudando fazendo isso, né? Porque às vezes elas querem dizer, ah, talvez tu faça uma dieta, talvez tu emagreça. Por quê? Né? Por acaso tô doente, por acaso, né? Daí isso é outra história também. Só que assim, cada Sabe um. o que, que eu acho engraçado? Que a justificativa de dizer para alguém fazer dieta é o seguinte: tu tem que cuidar da tua saúde. Só que às vezes a pessoa tá muito mais saudável do jeito que tá do que se tivesse, né, no outro corpo, mais magro, sei lá. Assim, Porque eu sei por mim. Porque quando eu tava. A minha fase mais magra foi a fase que eu mais estava doente. Que a minha saúde tava assim, ó, um lixo. Bem é verdade. E aí, sim. agora que eu tô mais gordinha, eu cuido a minha comida, né? Eu vou na Nutri e tal. Mas não é porque eu quero só perder peso, não. É porque eu tô cuidando para não acontecer de novo o que aconteceu aquela vez. Sabe? É um Uhum. processo, é uma construção diária. A gente tem que cuidar. É muito importante que a gente pratique alguma atividade física, sei lá, caminha, dança, qualquer coisa, para manter os níveis de serotonina. Tu vai saber dizer bem sobre isso e Uhum. endorfina, para a gente ficar mais feliz, para a gente se sentir melhor, né? E existem nutrientes do nosso corpo que a gente precisa ter. E se a gente ficar fazendo dieta restritiva, a gente não vai ter isso. E Uhum. é muito prejudicial para nosso corpo e para nossa mente. Uhum. Sim, total, né, Elisa? E como é. Tudo que é restrito demais também não é bom, né? O julgamento também que as pessoas fazem também não é bom. E como é destrutivo,
né? Porque essas pessoas querem, às vezes, dar um conselho, às vezes não é por maldade, mas podem prejudicar, sabe? Elas podem falar de outra maneira, né? E como isso prejudica na vida, e a gente não esquece mais, né? É muito difícil, normalmente a gente vai ter uma situação que a gente vai lembrar de outra, né? Poxa vida, já me chamaram disso, poxa vida. E sempre nessa questão da sociedade realmente impor uma beleza, né? E que beleza é essa? Cada pessoa, né, Lisa, tem um certo tipo, tem um biotipo específico, né? Claro, a pessoa, ela deve, sim, como tu diz, fazer exercícios físicos, ter uma rotina bacana, né, diária, cuidar de si, né? Fazendo exercícios, enfim, fazendo coisas que gosta, né? Ir atrás de coisas que fazem feliz, né? E, e não tem problema, né? De qualquer forma. Só que tem que se cuidar e tudo mais. Mas dentro disso que a gente faz, cuidando da gente mesmo, a gente deve aceitar da forma que a gente for, né? Eu acho que isso é muito importante, né? E muito linda essa tua história. E muitas pessoas se identificam, né? Eu também eu era bem gordinha quando eu era pequena também, sabe, Lisa? E a gente carrega essas marcas, esses julgamentos depois, né? Isso faz parte da vida. E quantas coisas importantes também a gente tem, a gente pode também ajudar os outros com isso, né? Eu acho isso muito lindo, né? Bom, Lisa, tu tinha aberto uma caixinha de perguntas, né? Também tinha aberto. Sim. Acho que a gente tem umas perguntinhas anotadas aqui. Acho que talvez a gente podia ver se a gente consegue responder algumas perguntas. Sim, é. Aham. Vamos ver aqui. A gente tinha colocado uma caixinha de perguntas durante a semana, né? A gente havia divulgado e colocando. Acho que as pessoas elas responderam bem para isso, né? Uma dessas perguntas era como você, como fazer para mudar esses pensamentos autodestrutivos e baixa autoestima? Uma era dessas perguntas. Sim. Eu já postei um vídeo sobre isso também. E eu acho bem interessante começar entendendo que a nossa vida, ela é fluida, né? Ela é feita de altos e baixos, então ela tá sempre mudando. E a gente vai ter momentos de alto, assim, ó, show de bola, mas a gente vai ter momentos muito que a gente vai precisar ter muita paciência, que a gente vai precisar ter muita compreensão, porque não vão ser momentos fáceis. Só que a gente precisa saber lidar, né? Tendo resiliência, paciência, compreendendo o que está acontecendo. E a gente tem que entender também que a gente não é um padrão. Cada um na sua individualidade tem suas qualidades, seus defeitos e a gente nunca vai ser igual. Eu não vou ser igual a você, você não vai ser igual a mim e nós não seremos iguais a ninguém. E ainda Cada um bem, tem a sua individualidade. e ainda bem, né, Lisa? Porque pensa, cada um é especial da forma que é. Cada um tem uma beleza, tem uma coisa específica, pontos fortes que é particular de cada um. Imagina se fossem todos iguais, sabe? Ou todos Uhum. parecidos. Será que teria graça? Né? Assim, Não, eu cada acho um. que ia ser muito chato. Isso é muito chato. Acho que ia ser muito chato isso. Assim, cada um E com sua assim, beleza, né? e outra coisa que a gente faz, que faz com que a gente tenha pensamentos bem ruins sobre a gente, é a comparação. Como tu havia falado antes, se a gente fica se comparando com outras pessoas, a gente quer ser como elas. Mas a gente não vai ser, não é igual. A gente nunca vai conseguir ter a vida dessas pessoas. Não, não. Então, o que a gente tem que fazer é aceitar a nossa realidade, sabe? Aceitar quem a gente é e o que a gente pode fazer a partir disso. Se a gente fica querendo ser igual a outra pessoa, a gente vai se frustrar muito. Eu falo muito disso no meu Instagram, porque assim, ó, eu me comparava muito. Eu vou dar um exemplo, tá? Uhum. Eu não sou padrão, nunca fui, né? E assim, quando o Instagram tá bombando, e aí eu vejo fotos assim de mulheres muito fitness,
e gostosonas e tal. E daí eu fico pensando, poxa, queria eu ser. Aí, esse que é o pensamento autodestrutivo. Queria eu ser assim. Uhum. Não, seja como você é. Sabe? Eu ficava, meu Sim. Deus, porque assim, o meu problema era muito que eu não tenho peito, né? Eu sou Ah, dismorfia. Mas eu não tenho mais problema com isso, sabe? Tipo assim, sim. ó, agora eu aceito, eu penso, olha, bacana, beleza, essa sou eu. Só que aí eu olhava um perfil assim, vamos, sei lá, qualquer mulher bonitona, eu, nossa, eu queria muito ser assim. Tá E não brincando, vou ser. Lisa. Tu vê, as pessoas não, É, talvez e nem aí, percebam isso de ti, talvez nem pensam que tu não tenha isso que tu acha, né? Mas a gente olha e pensa, ai, eu queria ter mais, sabe? Tipo, é uma coisa é bem muito. isso. E não é assim, às vezes a gente, se tu perguntar, às vezes, para outras pessoas, né? Talvez elas nem vão perceber esses defeitos que a gente considera defeitos. As pessoas vão olhar para ti e vão dizer assim, nossa, né? Tipo, num todo, como tu é bonita nisso, nisso, naquilo. Que às vezes a gente não pensa isso da gente, né? Porque isso é uma coisa muito Tu nossa, sabe os outros nem que percebem. Tu sabe que Sabe? eu já ouvi uma vez de umas meninas que disseram assim: Nossa, eu queria muito ser como você. E daí eu fiquei pensando, tipo, nossa, que forte isso, né? Porque eu Total, ficava Lisa. assim, eu queria muito ser como tal pessoa. E eu não Sim, reparava que eu também sou importante, que todos somos sim. importantes do jeito que a gente é. Sim, cada um do jeito que é. Muitas pessoas podem olhar para ti como um ideal de beleza, né, Lisa? Muitos podem olhar assim, nossa, muitos estão indo na academia, às vezes querem ter um corpo um pouco, querem fazer bastante musculação e tal para ganhar mais corpo, e às vezes olham, nossa, olha como a Lisa é privilegiada, como tem, né? Outros ficam comparando mesmo, né? É Enfim, a gente está verdade. sempre atrás. O lado bom, se existe um lado bom da comparação, seria esse lado de, essa pessoa fitness, essa pessoa come saudável, essa pessoa tem estilos de vida bacanas, né? Que possa trazer alguma coisa para minha vida, né? Eu posso começar a me alimentar melhor, eu posso começar a ter, sei lá, fazer meditação como tal pessoa faz, que é importante, assim, ou tal pessoa posta bastante fotos de livros, por exemplo, que lê bastante. Faz tempo que eu não leio mais. Talvez vou pegar um livro, talvez eu vou ler. Então, talvez esse seja o lado bom da comparação, às vezes, né? De a gente querer trazer para a nossa vida essas rotinas positivas, né? Isso que vai agregar na nossa vida, no nosso conhecimento, agregar valor. Talvez esse seja o lado importante, né? Nas... Isso. É, a gente tem que focar nas coisas boas e não tornar isso um pesadelo. Porque Exato. às vezes a gente pensa, nossa, não, eu queria muito, né, ter uma vida fitness e tal. Só que eu não gosto disso. Eu não gosto de fazer exercício, eu não gosto. Então por que que eu vou fazer? Sim, Sabe? A gente tem que analisar isso, pôr na balança isso, né? sim. Outra coisa, e para a gente melhorar a nossa autoestima, a gente tem que entender que é uma prática diária, como eu falei antes, né? Se a gente não praticar os exercícios, né, de autocuidado, autoaceitação, aprender a amar quem a gente não consegue elevar a nossa autoestima. Não é fácil, Não é? não é fácil mudar um padrão de pensamento, mas é possível, a gente consegue com práticas diárias. Eu sempre falo muito assim, ó, faça coisas que gosta, sabe? Eu gosto muito de ler um livro, então lê um livro. Eu gosto Uhum. muito de, sei lá, de jogar bola, então joga bola. Faz coisas também que te conectam contigo. Desde passar um hidratante no corpo, sabe? E uma Sim, coisa que muitas meninas têm problema em aceitar mesmo quem ela é. Um exercício super legal que eu falo, que eu já fiz muito e que, nossa, ajuda pra caramba, assim. Passa um hidratante no corpo e cuida cada detalhe que tu tem, sabe? Vai olhando assim, nossa, talvez tu não goste do que tu tá vendo, mas aí tu tenta olhar com outro, tenta ver de outra forma, sabe? Não vai olhar assim, nossa, eu odeio esse braço que é grande. Daí, não, tu vai olhar assim, não. olha, é um braço grande. Show! Aí eu Show, vou é pensar o quê? Esse braço me possibilita fazer muitas coisas. exato. Eu pego as coisas por causa desse braço, eu me movimento por causa dele.
Assim, a gente Tu tem pode que abraçar as tentar ver um pessoas que lado tu bom. ama graças a esse braço que tá aqui, Isso, né? Ele aham. pode ser como ele for, mas tu consegue fazer coisas lindas, tu consegue pegar uma criança no colo com esses braços, tu pode abraçar quem tu mais ama com esses braços, né? E isso é importante, Isso. sabe, Lisa? Muito E lindo isso. assim, tentar, tentar olhar, tipo, não, ai, nossa, eu odeio. É tentar olhar assim, olha, beleza, eu sou assim. Tu não precisa amar. Tu não precisa, nossa, ai, é maravilhoso ser assim. Não. Sim, Olha assim, olha, beleza, eu sou assim. Show. sim, Ponto. Isso facilita muito, sabe? sim. Porque se a gente ficar tentando mudar o tempo inteiro, a gente não vai dar Uhum. certo, sabe? Não. É complicado isso. E vai gerar frustração. Vira Uma coisa. frustração. E assim, quanto mais a gente se conecta com a gente, melhor fica esse processo. Com Quem certeza. gosta de meditar, vai meditar. Quem gosta de orar, ore, sabe? Passe um tempo em silêncio, escutando os pensamentos. Porque isso é coisa que a gente não faz no nosso dia a dia. A gente está Exato, sempre na Lisa. correria e a gente não para escutar o que está passando aqui. E isso é Aqui, muito importante. aqui no coração, né? Meu, Lisa, Uhum. bem lembrado, Lisa, muito bem lembrado. Passar um tempo com cada pessoa, passar um tempo consigo é muito, muito importante. Às vezes as pessoas não fazem isso. A maioria das pessoas não faz isso, até porque às vezes estar consigo mesmo pode não ser tão confortável. Esse silêncio pode não ser confortável, mas muitas vezes é nesse silêncio que a gente cria maturidade. É nesse silêncio que a gente começa a perceber coisas importantes que em outros momentos a gente não consegue perceber, né? Isso que é importante, né? E eu falo muito também de inteligência emocional, que é muitas vezes as pessoas falam da palavra autoestima sem saber realmente o que é autoestima. As pessoas falam, ah, isso aqui é autoestima, né? Porque tem que ter autoestima, porque não sei o que. E o que é autoestima, né? Então, assim, eu falo muito de inteligência emocional, que é justamente isso que tu falas ali, sabe, Lisa? Que é conhecer a si mesmo. Porque pode passar tão batido no dia a dia, as pessoas elas não conhecem a si mesmo. Quem elas são? Quais os defeitos de cada um? Talvez isso todos saibam. Mas e as qualidades? Né? E as pessoas que amam? E quanto bem essa pessoa já fez? Quantas coisas maravilhosas cada pessoa já fez, já criou. Muitas vezes tu disse que tu escrevia muito bem, né, Elisa? E quantas pessoas que escrevem muito bem, quantas pessoas que desenham muito bem. E isso passa despercebido no dia. A pessoa, ela é especial como ela é e ela não se conhece a esse nível. Saber quem ela é, a história de cada um. Às vezes tu vai perguntar a história da pessoa, ela até sabe dizer algumas coisas, mas não totalmente. Então, qual é a história, né? De onde que ela vem exatamente? Não fiz tanto fisicamente também, mas, né, de onde realmente essa pessoa vem? Para onde ela está indo? Porque a pessoa faz as coisas que ela realmente faz. A pessoa não se pergunta. Ela vai levando a vida daquele jeito, sem se conhecer, sem se perguntar quem ela é, o que ela está fazendo da vida, e muito menos sem saber que caminho ela está indo e que caminho ela quer chegar. Né? Isso é um ponto que eu chamo bastante atenção. A autoestima também é isso. A autoestima também é se conhecer. Né? Isso também juntamente com o autoconhecimento, né? Autoconhecimento, autoestima. Para ela, porque a autoestima não é a gente ser perfeito, mas a gente ser perfeito dentro das condições que a gente vive, dentro das condições que a gente pode ser. Né? Isso é o mais importante. Se aceitar É, realmente de uma forma muito. e assim, a gente tem que entender que a gente não é uma máquina, né? A Não, gente fica se cobrando muito. Nossa, tem que ser muito produtivo. Aí sim a minha autoestima vai estar elevada. Se eu fizer muitas coisas, eu sei que o meu dia vai render. Mas não, a gente não é uma máquina. Cada um não, tem o seu tempo. E aí, de novo, a comparação. A autoestima está muito ligada na comparação. Porque o muito. meu tempo, ele não é o mesmo que o teu. Tem Não, coisas que eu não vou entender na mesma hora. E não, assim, a gente tem que entender que a gente não é uma máquina. não, A gente não vai conseguir estar 100% o tempo inteiro. A gente não. precisa de um descanso. A gente precisa de, nossa, Reconectar as de se energias, cuidar.
né? Aquele nosso o combustível que são as pessoas que a gente ama, as coisas que a gente gosta, né? Isso também é muito importante. E também, às vezes, o capítulo 20 de uma pessoa não é o mesmo capítulo 1 do seu, né? Por exemplo, às vezes a gente está comparando o capítulo 20 de uma pessoa se o nosso está no capítulo 1, né? Então, como que a gente pode fazer essas comparações? Né? Dentro dos limites que cada pessoa tem, né? Isso é muito importante. A gente levar o nosso tempo, né? Da forma que a gente consegue, do jeito que a gente tem. A gente pode correr E é atrás. assim, né? A gente tem que entender que dependendo de como a gente vai lidar com essas situações, a gente pode até se tornar dependente emocional de alguém. A gente pode acabar deixando a nossa vida para seguir a vida de outra pessoa. E eu já postei vídeo aqui no meu Insta também sobre isso, porque é muito necessário, assim, é uma coisa bem perigosa, sabe? Porque tu acaba deixando a tua vida de lado, a tua autoestima, ela tá tão baixa que tu vai botar a vida de outra pessoa acima da tua. E isso é muito triste, É sabe? muito triste. E a outra pessoa, muitas vezes, claro, tem uma vida bacana, né? Mas nem sempre a gente sabe se essa pessoa é totalmente feliz. Tomara que sim. Mas a grama do vizinho sempre é mais verde que a nossa, né? Só que Verdade. será que é mesmo? Às vezes a gente faz coisas tão legais, tão importantes no nosso dia a dia, né? A gente tá com pessoas legais, a gente faz coisas bacanas, e isso a gente não pensa, né? Isso a gente não se dá por conta. Quando muitas vezes a outra pessoa tá mais sozinha ou se sentindo muito mais sozinha, e a gente considera como ideal. Talvez essa pessoa seja linda mesmo, né? Principalmente dos nossos olhos que a gente vê, né? Tem um corpo perfeito, sei lá, um cabelo perfeito, uma vida perfeita, mas ela se sinta talvez sozinha, ela talvez não se sinta amada. Talvez ela não tenha companhias tão bacanas, né? A gente não sabe. Então, isso que é importante, a gente olhar e tentar fazer da nossa vida bacana, né? A gente fazer da nossa vida, ter rotinas legais, ter companhias bacanas, fazer coisas que são importantes, né? E principalmente tratar as pessoas bem, né? Nos tratar bem, fazer o que a gente pode. Ou o que eu sempre gosto de dizer, né? Tentar fazer a nossa melhor versão, não a nossa perfeição, mas correr atrás da nossa melhor versão. E isso sim é possível. A gente cada vez melhorar nós, o que a gente, os nossos, que a gente não gosta tanto na gente, a gente tentar melhorar da forma que a gente pode, né? Não de uma forma não nos aceitando e fazendo exercícios, fazendo coisas que a gente gosta, aí sim, tipo, fazendo cursos, às vezes, correndo atrás do que a gente almeja para nosso conhecimento. Isso também nos nutrir de coisas importantes no conhecimento, porque ali mais transformações vão acontecer. Que principalmente isso acontece de dentro para fora, não de fora para dentro, né? Dentro da nossa essência, dos nossos valores, do nosso coração, né? É dali para dentro o que a gente vê de nós, o que a gente faz da nossa vida e para os outros, isso vai transparecer para fora. Tanto da nossa personalidade, quanto as nossas atitudes para as outras pessoas, né? Isso tudo também é autoestima. Tá tudo interligado, um conjunto. Isso. Agora eu vou ver mais uma pergunta que é bem interessante até, eu achei muito legal, porque se encaixa no que eu falei antes sobre as preocupações, né, que os outros pensam sobre a gente. A pergunta é: como lidar com comentários negativos do teu corpo vindo de pessoas da tua família? Olha só, essa é forte, viu? Da família, de quem a gente acha Pesadão. que teria que apoiar a gente, né? E não criticar. E assim, eu quero dizer para essa pessoa que a gente sabe como é que a gente se sente, tá? E Total. assim, faz egípcia, querida, porque o que a gente não vai mudar o que o outro pensa, né? Mas o que, que a gente pode fazer quando a gente recebe esse tipo de comentário, né? A tua sanidade mental, ela vale mais do que isso. Então, tenta não absorver, né?
Olha, se tu conseguir, tu fala assim, eu não gostei do que tu me disse. Eu não gostei porque não me fez bem, né? Aí, eu sei que é difícil. Nossa, eu sei que é difícil falar isso, né? Mas então, se tu não consegue, fala de uma forma mais leve, assim. Olha, beleza, mas eu sou assim. Então, não, sabe? A pessoa tem que aceitar. Eu sou assim. O problema de você achar que eu tenho que emagrecer, que eu tenho que engordar, que eu tenho que ser diferente, o problema é seu. Porque eu estou me aceitando assim, eu estou me gostando assim. E a Tá gente tem bem que assim. conseguir falar mais, né? Por isso eu acho importante a terapia. Porque a gente aprende a expor, a botar para fora aquilo que a gente fica guardando. Uhum. Porque às vezes a gente recebe esse tipo de comentário e a gente não consegue falar. A gente não Não. consegue dizer para a pessoa como a gente se sente em relação àquilo. E aí a gente guarda, a gente fica mal. Então eu acho importante, né, que a gente fale. E se não consegue falar, a psicóloga ajuda. A psicóloga ajuda. E total, Lisa. E assim, ó, muitas vezes as pessoas pensam muitas coisas, né? Se a gente perguntar para 10 pessoas diferentes, né, sobre algo, ou vamos falar especificamente aqui sobre mim, sobre você, perguntar para 10 pessoas diferentes, cada pessoa vai falar uma coisa diferente. Cada pessoa vai, tipo, chamar atenção em algum aspecto. Algumas pessoas vão achar muito linda, outras não vão gostar. Outras, isso depende muito do gosto de cada um. Então, as pessoas, elas pensam e falam muito o tempo todo, às vezes até sem passar aquele filtro, né? E a gente sofre, e a gente acata. Então, sabendo disso, né, Lisa, a gente sim, é muito importante, Lisa, a gente conseguir falar isso. Nem sempre a gente consegue. Eu também tenho esse problema, viu? De ficar tudo pra mim, né? Eu vou Vai sentir, vou guardando, né? guardando. Vou guardando, a pessoa fala, a gente vai guardando mágoa e vai ficando mal. Eu, pelo menos, sou assim, né? Tô trabalhando com isso, a gente também não é perfeita, né? Tô trabalhando de conseguir expor realmente o que a gente sente, né? Só que sabendo que essa pessoa pode ter pensamentos que eu não tenho, né? O outro pode pensar de outra forma, né? O que essa pessoa talvez vê como defeito, outra pessoa vai achar isso lindo, né? Talvez as nossas fragilidades, os nossos medos, os nossos pontos fracos, talvez para uma pessoa seja feio, seja, né? Talvez uma outra pessoa ela admire isso, talvez ache genuíno isso, né? Isso depende muito dos olhos de quem vê também, né? Mas falar é muito importante, falar o que a gente pensa, né? Acho bem legal isso. A gente tem mais perguntinhas. Olha que bacana esse papo, né, Elisa? Tô muito feliz. É, muito. Nossa. E como passou rápido o tempo, guria, Muito. tem que cuidar daqui a pouco se cair. Talvez Sim, a gente até continua. Aí a gente abre talvez. uma outra, né? Porque eu Sim, acho que tem bastante coisa para falar ainda. Eu tenho mais perguntas. Tá, sim, eu vou total. falar agora uma perguntinha. Tá. Aí essa foi para mim responder. Tá. Qual foi o primeiro passo para autoaceitação? Bem, primeiro de Conta tudo, pra nós nós, temos que Elisa. entender, nós temos que entender que a gente não tá na Terra para ser perfeito, tá? E que não somos iguais, como eu já disse antes. E que também tem um sistema que lucra com a nossa insatisfação com o nosso corpo, tá bom? Total, total. Então, a gente tem que ter isso na mente primeiro de tudo. Outra coisa é identificar qual o motivo de tu não se aceitar. Por quê? Porque alguém já te disse algo alguma vez? Porque tu pensa que podia melhorar? Porque a sociedade não te aceita daquela maneira? Ou porque a beleza não é dessa forma? Tipo, tu vê a beleza de uma forma diferente? Só que o que realmente é a beleza? Porque não, a tua felicidade às vezes depende. Ai, nossa, quando eu for mais bonita, eu vou ser feliz. Será? Será que quando eu. Não, Ai, quando eu tiver meu silicone, eu vou ser muito feliz? será? Será? Tua felicidade ela não tem que depender de uma coisa concreta, palpável, sabe? É. Tem um trechinho de um livro que eu adoro, que é O Pequeno Príncipe, Ai, que sim. a raposa diz assim: o essencial é invisível aos olhos. E é real isso. O que é essencial na nossa vida, às vezes a gente não vê.
Às vezes não é o nosso corpo, não é o palpável, mas é o que a gente sente em relação ao outro, é o que a gente faz com o outro, né? O que a gente faz com as nossas emoções. Uhum. E assim, outra coisa, por que se preocupar com o que é realmente belo? Porque assim, o que é bonito pra ti, às vezes não é pra mim. Às vezes, eu vou mostrar uma foto de uma pessoa pra uma amiga. Ai, amiga, olha que linda essa pessoa. Aí a amiga vai olhar assim, porque Acontece o belo muito. não é igual pra todo mundo. Isso a gente tem que ter na nossa Não, mente, tá? O que é lindo não. pra ti não é pra mim. Tá. E assim, se perdoe, sabe? Se perdoe por tudo que já aconteceu, por tudo que tu já viveu, tudo que tu já fez com o teu corpo, com a tua vida. E é interessante tu pensar assim, nossa, eu sou assim. Eu sou assim. E não tá errado isso. Não. Essa sou eu, do jeitinho que eu sou, com as minhas falhas, com os meus erros, meus defeitos, minhas qualidades. E a autoaceitação, ela não é querer sair se amando e, nossa, eu me amo. Não! É que nem eu disse antes, é tu olhar e pensar assim, ok, essa sou eu. É Ponto. se amar E tu apesar não das tentar mudar. imperfeições, né? E tu Juntamente não com as... tentar mudar isso, sabe? Sim, exato, porque eu acho muito lindo isso, sabe, Lisa? As pessoas buscam muito isso totalmente, assim, de uma forma muito. Porque para mim, eu acho que a beleza vem muito de dentro, assim, o amor vem muito de dentro, sabe? A aceitação vem de dentro da gente, né? Não adianta, total. Às vezes a gente também, assim, eu me lembrei muito tu falando agora. Já, ai, olha que querido. A gente faz isso às vezes. A gente tá ali olhando fotos, assim, inclusive às vezes de, sei lá, ou celebridades, ou pessoas que a gente viu há muito tempo, assim, e diz, ai, olha que linda. A pessoa chora, assim, sério. Tipo assim, isso tá muito nos nossos olhos, assim, e que bom, Lisa, que cada um tem um estilo de beleza, né? Que bom que cada um, né? Porque assim tem pra todo mundo, assim, todo mundo fica feliz, assim, né? Bem tranquilo. Lisa, a gente tem mais perguntas, será? A live, ela Tem acaba quando dá mais, uma hora? tem mais uma. Tem mais um. Como a gente tá cheio de perguntas, eu Tá cheio de adorei essa perguntas. interação. Eu quero só ver. Como a aceitação influencia na autoestima? Olha, pra ser bem sincera, em todas as partes, tá? Todas as formas a aceitação interfere. Por quê? Sim. Porque a nossa autoestima, ela geralmente baixa porque a gente não aceita. Porque a gente não aceita o emprego que a gente tem, porque a gente não aceita a situação financeira, porque a gente não aceita o nosso corpo, porque a gente não aceita, sei lá, o que aconteceu com a gente. Sim. E essa não aceitação, ela baixa a autoestima. Então, a partir do momento que tu entende que essa é a tua realidade, ok, eu aceito, eu sou assim. Deu? Sim. Vai facilitar muito no processo da autoestima, por quê? Porque tu vai aceitar e tu não vai ficar lutando contra ti mesmo, tu não vai ficar lutando para tentar mudar aquilo. Tu vai É, aceitar, e beleza, eu sou assim. E é. aí vai te ajudar muito nesse processo da autoestima, porque tu, assim, as críticas de outras pessoas não vão importar. Sabe por quê? Porque eu me aceito. As críticas dos outros O outro também vai são falar, não, mas bonitas, por né? que tu tem que mudar isso, tu tem que mudar aquilo? E eu vou pensar assim, eu me aceito como eu sou. Até porque, Entende? Esse que é sim, o ponto. sim. Até porque muitas vezes isso que a gente julga como falhas, o que a gente não gosta, esses tempos difíceis, né? Essas nossas imperfeições, tudo isso, essas dificuldades que a gente passa, tudo isso que nos proporcionou a chegar e ser essa pessoa que a gente é hoje, né? Talvez essas dificuldades que a gente vai trazendo, muitas vezes isso acarreta, né, no nosso conhecimento, isso acarreta, né? E a gente vai aos pouquinhos cada vez mais desenvolvendo esse conhecimento. A gente vai desenvolvendo maturidade, né? E com isso a gente consegue olhar para trás e pensar, nossa, tudo isso eu passei. Nossa, olha só que interessante, né? Apesar de bullying, apesar de todas essas coisas,
olha só como a gente consegue se desenvolver mais, como a gente olha com sabedoria para tudo isso. E tudo isso se torna essa pessoa bela que cada um é, né? Essa pessoa que cheia de luz, cheia de conhecimento, cheia de, às vezes, experiências, né? Por tudo isso. Então, às vezes, a gente julga, a gente fala, assim, com, às vezes, mágoa, com tristeza, mas são essas coisas, muitas vezes, que são pesadas para nós, que talvez nos trouxeram até aqui. Que, às vezes, fazem coisas lindas. Às vezes, é isso que a gente acaba sendo mais sensível, mais frágil, vendo os outros e a gente diz, nossa, né? A gente acaba ajudando de outra forma por causa do sofrimento. Às vezes não é, tipo, claro que a gente tem que admirar nossas qualidades, tudo de bom, mas normalmente não são os pontos positivos, as nossas felicidades que vão nos trazer maturidade. Normalmente não são essas coisas que vão fazer a gente se desenvolver. Né? Claro, às vezes profissionalmente, às vezes de outras as habilidades, sim. Mas, digamos, os nossos sofrimentos nos trazem maturidade. Né? De uma forma que a gente consegue analisar as pequenas coisinhas. A gente consegue ver o pequeno, a gente consegue, sabe, transformar isso em tão incrível, numa magia tão grande e de experiências para a vida, né? E a partir disso, a partir desse olhar que a gente consegue ver a beleza de tudo, que a gente começa a se perguntar, fazer perguntas, né, de tudo isso, quem eu sou, né? Realmente todas aquelas perguntas, né? E olhar com olhos belos pra gente também, né? Olhos belos para nós, assim como a gente olha para os outros, admirando, nos comparando, olhar com esses olhos para nós também. E tem que avaliar muitas coisas que a gente faz de bom. E que nem tu disse, a gente aprende com os erros, né? A nossa história, ela é construída a partir de tudo que a gente vive. Com os nossos erros, com os nossos acertos. E faz parte da vida, faz parte do ciclo que a gente vive, né? E eu acho muito interessante, assim, como aceitar que isso é real, isso ajuda muito. A gente se perdoa muito, sabe? Sim. Tu aceitar a tua vida, tu aceitar, você, tipo, te aceita. Sim, tu consegue sim. ver a vida de outra maneira. Tu para de ver só no julgamento, na pressão e começa a ver de um outro ângulo. E isso ajuda muito, assim, muito, 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 muito. Muito. Em todas as situações, sabe? As tuas emoções melhoram muito. E Sim. isso é bem legal. Isso é muito interessante em como a gente se perdoar, se aceitar, influencia em como a gente vai se sentir em relação a tudo, Total. né? A nossa autoestima eleva, a nossa vida fica mais leve, fica mais feliz. Total. E, claro, não vai ser sempre. A gente vai ter os momentos ruins ainda. Mas a Vamos. gente vai aprender a lidar melhor com eles. Sim, exato. A gente nunca vai deixar de ter dias que não são muito bons, né? A gente nunca vai deixar de ter um dia desanimado, a gente nunca vai deixar de ter, às vezes, uma. Só que a gente conseguir lidar com esses pensamentos, bem assim, Elisa. Mudar a nossa visão para isso, né? Mudar a nossa perspectiva, né? Bem importante. Lisa, vamos para mais uma perguntinha? Tá, Acho que é a última é a agora, né? última. Acho que Tá, eu acho que sim, né? Qual é a diferença entre a autoaceitação e a autoestima? Fala um pouquinho sobre os temas. Bom, então, acho que é quase um resumo. Acho que tudo isso que a gente já falou, né? A autoestima realmente é o que cada pessoa, nem vou me aprofundar muito, a gente já falou aqui o vídeo todo, né? É a estima, estimar-se, né? Como a pessoa se vê, né? Ponto de forma positiva, negativa, né? Ela se acha corajosa ou medrosa, ela se vê uma pessoa feliz ou infeliz, né? Então, a forma que cada um se vê. Então, a psicologia diz que tem alguns níveis de autoestima, né? Baixa ou alta, né? E a autoaceitação, então, é isso, né? Justamente a gente se aceitar, apesar das nossas imperfeições, nos amar, apesar de tudo isso. A gente conseguir olhar para nós com pontos positivos. Que a gente tem sim, a gente tem erros, a gente tem imperfeições, a gente tem qualidades, dificuldades, né? Não são só flores, né? Mas a gente aceitar isso. Ou aquilo que a gente não gosta tanto da gente, a gente tentar melhorar. Às vezes com, não sei, ou cursinhos, ou alguma forma, né?
a gente tentar melhorar isso. Mas apesar disso, a gente se aceitar dessa forma, né? Aceitar aquilo que a gente tem, aquilo que a gente sente, aquilo que a gente vê, mas tentar mudar na medida que a gente consegue, na medida do possível, né? E aos pouquinhos se desenvolver para isso, com conhecimento, com sabedoria, né? Com muito amor por nós e pelas pessoas também que são importantes à nossa volta. Acho que isso Verdade. também é Quero te importante. agradecer muito pelo convite. Eu gostei muito do nosso papo. Elisa. Se der para fazer mais vezes, eu aceito também. Quando surgir Bom. outra oportunidade, outro assunto, eu achei muito legal essa conversa. E eu acredito que a gente vai ter ajudado muita gente em relação à autoestima, ao autocuidado, à autoaceitação. Eu espero de coração que a gente tenha conseguido ajudar e atingir as pessoas de uma forma positiva. Tomara. Elisa, muito obrigada por aceitar esse convite, tá? Eu escolhi a dedo, foi bem importante, bem especial para mim. Muito obrigada, tá? Eu adorei essa live, né? Para mim também foi muito importante e tomara realmente que as pessoas, se as pessoas tirar um pouquinho só, já tá valendo, né, Elisa? E vamos sim, né, combinar já as próximas, né? Isso é tão construtivo, né? Uma coisa tão importante, tão boa, né? Isso. Tu deixa salvo aqui no teu Insta. E aí depois eu reposto no meu também, para as pessoas que não puderam olhar. Eu tive pessoas da minha família que quiseram olhar, só que não podiam no momento, até meu namorado não conseguiu. Sim. E aí, se a gente deixa salvo, né? Mais pessoas têm essa oportunidade. Claro, pode deixar. Desejo muita luz para ti, Obrigada, para todo mundo que igualmente, Lisa. assistiu. E que a gente seja muito abençoado na nossa vida. Amém, Lisa, tomara. Tudo de bom para ti também, né? Continue sendo essa menina iluminada, levando esse amor, esse conhecimento para todas as pessoas, né? Eu acho isso muito lindo, é isso que me cativou também te convidar, tá? Essa luz, tudo esse coração, né? Esse amor tão bonito que tu tem por tudo isso. Tá, Lisa? Muito obrigada por tudo. E até a próxima, então a gente combina outras. Vou deixar salvo aqui, então. Então tá bom. Então tá, um feliz Natal, um próspero ano novo. E nos vemos por aí. Verdade, Feliz Natal e Assim que o corona dá uma acalmada, né? Então tá. Ai, tomara que logo, né? Pra gente poder se abraçar com todo mundo. Sim. Antes, sabe que eu não gostava de abraçar as pessoas? E eu aprendi a gostar. Agora eu acho tão gostosinho. Ai, sim, é tão bom. A gente sente falta, né? E como a gente sente falta. E como é importante poder abraçar mesmo com os nossos braços. Nossa, muito, verdade. Viu como é importante? Então tá, Lisa. Beijo, Lisa. Beijo para todos. Muito obrigada pela presença de todos. E é isso, né? Até a próxima, então. Até. Até. Beijão. Tchau, tchau. Beijo.